bem? Como você está? Vamos hoje iniciar mais uma mensagem, mais uma live aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro São Dimas. Meu nome é Renato Lisboa, sou membro dessa igreja, que é liderada pelo pastor Jonas Nepomuceno. E hoje nós vamos falar sobre foco. Você tem mantido o foco na sua igreja, na sua comunidade, o foco perante a palavra de Deus, o foco diante das situações, dos propósitos que você tem colocado para a sua vida? Hoje nós vamos pegar mais uma vez um exemplo de Jesus, ter ali mais uma vez Jesus como nosso exemplo, para que nós possamos entender como podemos focar na nossa vida, naquilo que a gente precisa fazer, para podermos alcançar realmente os objetivos, os nossos sonhos, tudo aquilo que a gente traça para a nossa vida, tudo aquilo que Deus primeiramente traça para a gente, para que a gente possa não só permanecer no caminho, mas que possamos chegar ao final desse caminho conforme é o sonho do nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Redentor. Vamos primeiramente orar para que possamos nesse momento agora nos conectar a Deus, para que possamos pedir o preenchimento do nosso ser com o Espírito Santo, para que possamos, em nome de Jesus, não apenas criarmos a consciência daquilo que precisamos fazer, mas transformar essa consciência em ação e que no nosso dia a dia nós possamos alcançar os propósitos de Deus para a nossa vida. Amém? Pai, nós colocamos agora diante da Tua presença, Senhor, nos conectamos ao céu, para que o Senhor venha agora nos encher, não apenas da consciência daquilo que precisamos fazer, mas também da motivação, mas também das ações necessárias para alcançarmos os propósitos que o Senhor tem colocado na nossa vida. Peço, Senhor, de uma forma abençoada, grandiosa, que o Senhor venha realmente penetrar todo o nosso ser, penetrar os nossos neurônios, a nossa mente, para que nós possamos, Pai, extrairmos todo o conhecimento que o Senhor quer passar para a gente agora nesse momento e que nós possamos perpetuar essa palavra nas nossas ações diárias, naquilo que o Senhor quer que nós viemos a nos propor no nosso dia a dia, a fazer em busca e com o foco necessário naquilo que precisamos fazer para alcançarmos os nossos sonhos, os nossos objetivos e tudo aquilo que o Senhor tem traçado para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, irmãos, eu gostaria que você pudesse abrir o livro de João, capítulo 6, que nós vamos ler o verso de número 38. Abra aí então o livro a Bíblia, né? Mas no livro de João, ali no capítulo 6, verso de número 38. E ali as Escrituras Sagradas nos dizem o seguinte: pois eu desci do céu. Ou seja, ali é uma fala de Jesus. Jesus ele estava ali falando, né, para os seus discípulos, estava falando ali para as pessoas que estavam acompanhando. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Veja bem, Jesus ele desceu do céu com um propósito definido. Desceu do céu com uma meta a ser atingida, a ser conquistada. Desceu dos céus com foco. Então ele não estava ali para poder fazer a vontade dele. Poderia ter muitas outras vontades. Jesus, né, naquele mundo, naquela época, já existiam, né, outras opções ali para que ele pudesse, né, optar, mas a opção dele era fazer aquilo que ele foi enviado, para aquilo que ele foi descido do céu, para cumprir aquela tarefa.
para trazer de novo a esperança de volta, para que nós pudéssemos de novo reencontrar o caminho eterno, a felicidade eterna. Muitas das vezes as pessoas leem nos livros de história, né? Felizes para sempre. Ah, felizes para sempre só existe nos livros de história. Não, felizes para sempre é a eternidade. A eternidade com Deus, a eternidade com Jesus é o significado de felizes para sempre. Existe outra eternidade, mas eu tenho certeza que essa outra eternidade ninguém quer. Você não quer, eu não quero essa outra eternidade, se é que podemos chamar de eternidade. Mas a eternidade com Deus, ela só foi possível devido a essa atitude generosa de Jesus, que desceu do céu, que desceu ali da companhia de Deus, ali, que desceu ali, né, do seu lugar perfeito para poder cumprir uma missão, para poder resgatar o direito de nós podermos ter de acessar essa felicidade para sempre, essa felicidade eterna. E aí Jesus estava ali falando com os discípulos, olha, eu tenho muitas opções, eu tenho opção para fazer isso, tenho opção para fazer aquilo, tenho opção, né, igual vocês, eu tenho livre-arbítrio, eu sou humano, eu nasci de uma mulher, sou um ser humano também, mas eu tenho foco, e o meu foco é fazer aquilo que o Pai mandou eu fazer. É interessante porque quando a gente é resgatado por uma igreja evangélica, quando a gente é resgatado por Deus e encaminhados ali, né, para uma comunidade cristã, e naquele momento que a gente vive ali o primeiro amor, que a gente se sente ali motivado, né, por tudo que Jesus fez para a gente, né, que a gente se sente ali animado pela presença do Espírito Santo em nós e por todas as coisas fantásticas e incríveis que a gente sente ali naquele momento do primeiro amor, né, rapidamente se desfaz pela rotina, pelo dia a dia, pelo cansaço e pelo acúmulo de tantas outras opções que a gente acaba decidindo seguir ali pelo caminho, a vida fora, ao invés de permanecermos ali focado naquilo que Deus nos deu a oportunidade, né, de estarmos ali focados. E muitas das vezes a gente fala, eu estou aqui para fazer o propósito de Jesus, usa-me como ferramenta aqui nessa terra, mas é só aparecer um monte de opção que a gente já está ali escorregando, saindo do caminho pelo qual Jesus queria que nós tivéssemos caminhado, pelo qual o Espírito Santo já nos disse inúmeras vezes, nos aconselhou, né, em diversas oportunidades para que a gente pudesse decidir, mas a gente sempre acaba esquivando, saindo fora do foco, saindo fora desse propósito. Jesus não, ele estava ali com um único foco. Poderia ter prazer em outras coisas? Poderia, era um ser humano. Jesus estava ali, nascido de uma mulher, cresceu como criança, viveu a adolescência, possivelmente ali na adolescência, né, experimentando ali diversas sensações, né, que a adolescência faz, todos nós sentimos, mas em todas essas experiências ele nunca se declinou do propósito pelo qual ele veio, porque ele tinha em mente e certo. Eu tenho certeza que se eu pudesse agora ver todos que estão assistindo essa live e perguntasse quem aqui quer viver a vida eterna, eu não tenho dúvida que 100% das pessoas levantariam a mão, não é? Só que uma coisa é a gente falar, a gente se expressar, né, verbalmente, a gente comunicar o fato, dizer sim, ou às vezes um gesto dizendo que quer, né, viver essa vida eterna. Outra coisa é a gente agir conforme é necessário para que a gente possa ter o direito de acessar essa vida eterna. Porque muitas são as opções desse mundo para nos tirar do caminho.
muitas são as opções desse mundo para nos tirar do foco. E isso acontece muitas das vezes justamente porque nós sentimos a necessidade de realizar muitas coisas. Muitas das vezes nós criamos ali uma crença na nossa mente de que é necessário a gente fazer muitas coisas, a gente realizar muitas coisas, a gente está o tempo inteiro ocupado fazendo uma coisa, às vezes até atividades diferentes, para que a gente possa ter valor, para que as pessoas possam nos valorizar, ou para que a nossa vida possa ter algum significado. Muitas pessoas costumam fazer muitas coisas porque querem deixar um legado e acham que deixar um legado é justamente estar fazendo muita coisa, dar conta de muita coisa. É interessante, no passado eu também era assim, vivia fazendo um monte de coisa, coisas diferentes, né, habilidades diferentes, demonstrava e tinha ali até prazer em mostrar que eu tinha várias habilidades, poderia exercer ali diversas tarefas, fazer diversas coisas. Só que o que acontece? O nosso cérebro, ele, diante de toda a sua complexidade, ele é interessante. Toda vez que a gente muda de uma atividade para outra, ele tem um gasto energético, um gasto calórico muito grande. A mudança de uma atividade para outra, ela impacta de forma muito negativa o nosso cérebro. Então aquelas pessoas que costumam fazer muita coisa ao mesmo tempo, principalmente relacionadas às questões completamente desconexas, essas pessoas naquela mudança de uma atividade para outra, de uma mudança de uma atividade para outra, vão tendo um gasto calórico, um gasto energético muito grande, vão cansando mais rápido, né? Vão se desgastando fisicamente, mentalmente, muito mais rápido. E muitas das vezes não conseguem obter grandes resultados em todas as atividades. Até conseguem obter ali resultados medianos, conseguem fazer com que as tarefas sejam, né, feitas, sejam entregues. No passado eu era assim, né? Eu entregava, né, as tarefas de todas as coisas, fazia, dava conta, né? Mas a que preço? Né? A que preço que era aquilo? Muito desgastante, extremamente estressante, com um desgaste físico e mental muito grande. Porque o nosso cérebro, né, nós podemos extrair dele a alta performance sim, mas focado em uma coisa só. Gente, Jesus era ao mesmo tempo um ser humano, mas era Deus aqui, né, presente, vivo, andando nessa terra. Diante de todo o conhecimento de Jesus, diante de tudo aquilo que ele dominava, diante até mesmo dos poderes extraordinários, né, aos quais ele tinha direito justamente por ser filho de Deus, ele não poderia fazer 1001 tarefas aqui nessa terra? Poderia. Ele não poderia ali pegar 1001 coisas para poder fazer? Poderia. E diferentemente de nós, ele poderia entregar todas essas coisas de uma maneira extraordinária, poderia entregar todas essas coisas, né, com um resultado extraordinário, ao invés de entregas medianas. Mas ele, acima de tudo, é o nosso modelo. Ele não iria fazer algo que a gente não poderia fazer ou que a gente não teria condições de fazer. Por isso ele se manteve o tempo inteiro focado em uma atividade só. Ele se manteve o tempo inteiro focado em fazer a vontade que o Pai mandou ele fazer. E pronto, e acabou. Então eu sei que agora você deve estar pensando aí na sua multitarefa, tanto de coisas que você faz, tanto de empresas que você é dono, ou que você é sócio, ou que você trabalha, o tanto de atividades educacionais em que você é acometido, o tanto de situações em que você se coloca para poder fazer. Você quer ter alta performance? Você quer ter resultados extraordinários? Estabeleça o seu foco e foque nele. Warren Buffett, não sei se é assim que pronuncia, mas é um grande investidor americano, e em uma das suas aulas ele disse que nós tínhamos que estabelecer 20 prioridades na nossa vida, colocar em ordem, pegar uma folha de papel e estabelecer ali 20 prioridades. Depois de estabelecidas aquelas 20 prioridades, a gente deveria pegar 15 e jogar fora,
e a gente viver apenas atrás daquelas 5 prioridades. Porque nós não temos tempo existencial aqui nesse mundo para viver 20 prioridades. Nós temos para viver de forma extraordinária, com resultados fantásticos, 5 prioridades. Mas Jesus ele foi mais além, nós precisamos focar em uma atividade. E seja bom, seja extraordinário, seja extremamente capaz nessa única atividade. Jesus fez uma atividade só, durante todo o seu legado. Ele transformou o mundo, fez simplesmente isso. O mundo hoje é dividido em antes de Jesus e depois de Jesus, porque o feito dele, focado em uma atividade só, foi algo fantástico, extraordinário. E é isso que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Existe uma história de um navegador espanhol chamado Hernán Cortés, que quando ele chegou, num determinado lugarejo, ele pediu o pessoal para poder ir lá e queimar todos os navios. Por que ele queria mandar todos os navios? Porque ele queria se desfazer da opção da sua tropa de querer voltar para trás, de querer voltar para casa. E aí, tendo a única opção, enfrentar aquele desafio, enfrentar ali as situações ali naquele mundo desconhecido pelos quais ele havia chegado, havia ancorado ali, ele queria deixar aquilo como única opção, porque aí as pessoas manteriam foco, fariam bem feito. Fariam daquela situação uma situação em que todos poderiam viver bem, iam procurar viver em harmonia, iam procurar estabelecer ali um nível de qualidade de vida. Porque se eles mantivessem ainda a opção que poderiam voltar para trás ou poderiam voltar para casa, eles nunca se esforçariam demasiadamente para poder alcançar ali o propósito que o Hernán ali Cortés ele tinha para poder alcançar o resultado que ele queria. Então, uma coisa importante que a gente precisa fazer na nossa vida, a gente precisa gerar a habilidade de eliminar aquilo que não é prioridade para a gente. Eliminar aquilo que nos desfoca, aquilo que tira o nosso foco. É interessante porque na igreja mesmo nós temos várias oportunidades para poder estar ali, fazendo ali o trabalho que Deus nos enviou, mas muitas das vezes nós nos desfocamos. Às vezes a pessoa está ali em 3, 4, 5 grupos missionários, até entrega resultado em todos, mas em nenhum entrega um resultado extraordinário. Ao contrário que se ela focasse apenas em um, teria o tempo e o físico e a mente necessária para poder entregar ali um resultado extraordinário. Nós precisamos de eliminar aquilo que nos distrai, aquilo que nos tira do nosso foco. É interessante porque muitas das vezes as pessoas falam: Renato, você que está sempre estudando, sempre aí fazendo cursos, está sempre aí se desenvolvendo, está no mundo científico, está fazendo pesquisas, produzindo ciência, como que você consegue? Bom, eu uso um aplicativo que ele chama Forest. Esse aplicativo é muito interessante porque eu determino ali um tempo para me poder estudar. Então vamos imaginar que naquele dia eu tenho apenas 1 hora para estudar. E naquela 1 hora eu tenho que transformar aquela 1 hora numa hora extremamente efetiva de estudo. Então eu pego ali no aplicativo, no Forest, e programo lá 1 hora. Nesse horário, o aplicativo ele faz com que o celular ele praticamente fique hibernado. Ele praticamente não apite com nenhum aplicativo ali querendo chamar minha atenção, nenhuma mensagem chegando, ou nenhuma ligação para poder ali fazer com que eu me desvie do foco e vá atender. Durante essa 1 hora é como se o mundo parasse. Ele fizesse o mundo parar. E o nosso mundo hoje está dentro do quê? Está dentro do aparelho de celular. Então, e aí daquela 1 hora eu vou e estudo. E me deparo ali na pesquisa, no conhecimento, e esqueço que existe vida fora daquele momento ali. Depois que termina aquele tempo, ele me avisa que o tempo terminou, e aí eu posso pegar para poder exercer ali as outras funções. Então, dessa forma, a gente consegue transformar a nossa vida mais efetiva, porque aquele tempo que às vezes a gente iria ficar ali entre estudo, entre redes sociais, entre outras coisas para
nos desfocar, nós ali deixamos aquele tempo destinado apenas a uma coisa só. E é interessante esse aplicativo porque ele é uma espécie de um joguinho. Por exemplo, né, se você não mexe nele durante aquela hora, é como se você iniciasse aquela hora ali plantando uma sementinha e ao passar do tempo ali sem usar o celular, como se fosse nascendo a árvore, como se tivesse ali uma floresta inteira plantada. Então, se você ficou realmente uma hora sem usar o celular, o seu aplicativo vai mostrar que você criou ali praticamente uma floresta. Então, é uma recompensa meio básica, mas é um joguinho, é um desafio de você ter ali aquela floresta plantada. Ao contrário de que quando você não fica aquela uma hora sem pegar o celular, você acaba ali, né, até mesmo pelo vício, pegando o celular para poder mexer em alguma função, em alguma coisa, aquela sementinha ela morre, aquela planta morre. Ao invés de você ter uma floresta toda florida, né, você tem ali uma floresta morta. Então você acaba, né, ficando triste porque você não conseguiu alcançar o seu objetivo. Então isso é um treinamento de disciplina muito interessante também. Eu oriento, né, você que teve a curiosidade aí de baixar esse aplicativo Forest e utilizar, porque eu tenho certeza que você vai conseguir muito foco utilizando ele naquele tempo livre que você tem e que você precisa utilizar principalmente para questões como o estudo. Uma outra coisa que eu faço que é muito interessante é sempre deixar do lado uma folha em branco, né, com papel e uma caneta ali do lado ali, para mim poder anotar as distrações. Eu chamo de folha de distrações. Porque toda coisa que vem na minha mente, todo pensamento, né, olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que aguar as plantas, eu tenho que refazer a agenda, né, de trabalho, olha, eu tenho que fazer ali um jantar ali para minha família, enfim, todos esses pensamentos que eu não preciso executá-los naquela hora, mas que vêm ali naquele momento, eu simplesmente desfaço desses pensamentos como anotando e me livrando deles. São pensamentos que não precisam ficar o tempo inteiro o cérebro me lembrando, batendo ali, né, na minha mente, na minha cabeça, porque depois de anotado, pronto. Na hora que eu rever aquelas anotações ali, eu vou ver o que eu preciso fazer, o que eu não preciso fazer. Então eu não preciso daquilo ali o tempo inteiro, né, tumultuando a minha mente. Eu tenho que deixar a minha mente livre para me poder manter o meu foco. Então tenha uma folha de distrações, né, para que você possa anotar nela tudo aquilo que te distrai e que te tira do foco naquilo que você tem feito ali. Uma outra coisa que eu faço muito e que é muito interessante é meditar. Tirando a parte esotérica, espiritualista da meditação, tirando a questão da física quântica, de energia, de centramento e tal, a meditação é um ótimo exercício de treinamento de atenção. Quanto mais a gente fica ali focado, 3, 4, 5, 20, 1 hora ali meditando, quanto mais a gente se dá esse tempo para meditação, mais o nosso cérebro aprende a focar, mais ele treina a focar. Então a meditação é um exercício muito importante e à medida em que a gente vai se dispondo a mais tempo a meditar, melhor o nosso cérebro fica, mais atencioso o nosso cérebro fica. Isso é um treinamento. Então eu realmente dou essa dica, né, para que você possa parar e meditar todos os dias. E quantas vezes, quanto mais vezes no dia você puder meditar, melhor, né, fica, porque realmente nós precisamos ali de treinar ali quanto mais a nossa atenção. Agora uma coisa que parece muito redundante, mas eu sempre gosto de falar, né, com as pessoas, nós precisamos e não podemos deixar de lado o cuidado para com o nosso corpo. E o cuidado para com o nosso corpo, ele leva em consideração o quê? Leva em consideração sono de boa qualidade. Pelo menos ali, né, 8, 9 horas diárias nós precisamos de dormir, de descansar. Precisamos desse período para que o nosso organismo possa fazer as limpezas necessárias ali das toxinas, né, que se acumulam no nosso corpo. O nosso cérebro precisa daquele descanso, a memória operacional, para poder armazenar, né, todo o conhecimento adquirido aí durante a nossa jornada, as informações mais importantes.
também para baixar ali a intensidade de pensamento, a intensidade ali com que a gente se preocupa com os nossos afazeres no nosso dia a dia. Um sono de boa qualidade é fundamental. Mas conjugado com o sono e conectado, uma conexão direta com o sono, também está ali a alimentação e a atividade física. É um tripé fundamental para que a gente possa o quê? Manter o foco. Uma pessoa que está desgastada, que está com sono, né? Que se alimenta mal, que é mal nutrida, que é desidratada, né? Que também ali não tem um condicionamento físico adequado, ela dificilmente ela vai conseguir ter foco, ou se tiver foco, não vai conseguir manter aquele foco por muito tempo. É interessante porque no trabalho com alguns jogadores profissionais, né, são atletas profissionais, muitas das vezes eles precisam de um processo ali de tomada de decisão durante um grande período, um grande percurso, né? E eles só conseguem esse foco, só conseguem esse grande período de tomada de decisão em alta performance com condicionamento físico. Porque o condicionamento físico é fundamental para que eles tenham ali realmente, né, as calorias, a energia necessária para que eles possam aplicar naquele momento em que eles precisam ali de executar o processo de tomada de decisão. Então você quer manter foco nas situações? Preocupe, cuide-se do seu corpo. Se você não cuidar do seu corpo, ninguém vai se preocupar em cuidar do seu corpo para você, né? Então é uma prioridade que nós temos que ter na nossa vida. Além do mais, antes da gente iniciar qualquer afazer, qualquer atividade, né, em que a gente vai precisar de manter o foco, é preciso que a gente elimine distrações antes. Por exemplo, se você vai iniciar ali um trabalho, uma tarefa, um estudo, né, que vai levar pelo menos umas 2, 3 horas, você sabe que nesse período você vai sentir fome. Então já é importante você preparar ali o lanche, né, que você vai fazer daqui a pouco, para que você não fique na hora que precisar de foco no seu estudo, concentração no seu trabalho, você ficar dividindo a sua atenção com o que você vai comer depois, o que você vai fazer para comer depois, né? Tem gente que muitas das vezes qualquer barulho, qualquer distração tira o foco, tira a concentração. Então essas pessoas muitas vezes quando vão estudar preferem escolher um local mais tranquilo, mais silencioso, uma biblioteca, ou às vezes um ambiente em casa ou em algum lugar, um parque, para poder estudar, fazer uma leitura onde possa ter mais foco. Então se você já sabe que um ambiente onde você está é um ambiente barulhento, um ambiente estressante, um ambiente que vai toda hora tirar o seu foco, a sua atenção, então, antes de iniciar aquele procedimento, já procure se estabelecer num local ali onde você vai conseguir ter paz para poder executar a sua tarefa, poder executar ali sua atividade, o seu trabalho. Muitas das vezes as pessoas também, elas são chamadas por outras pessoas quando tem muita movimentação em casa, né? As pessoas batem na porta do quarto, chamam, gritam, e aí acaba tirando as pessoas do foco. Então, né, se você sofre com essa situação, com muitas pessoas dentro de casa, então é melhor você procurar outros ambientes para que você possa ter mais silêncio, ter mais paz e ali se concentrar nas atividades que precisa fazer. Então Jesus fazia tudo isso. Jesus era extremamente focado, além de obediente, disciplinado, ele era extremamente focado, ele estava aqui não para fazer a vontade dele, poderia até ter as vontades dele, né? Mas ele tinha como prioridade a vontade do Pai, e pronto, acabou. Então eu não sei quais são as prioridades que você tem, né, na sua vida, não sei se a sua prioridade é Deus, não sei se a sua prioridade é a sua família, não sei o que é a sua prioridade, mas dentro daquela prioridade que você tem, que você precisa focar nessa prioridade, foque, né, com todo o seu ser, com toda a sua força. É isso que Deus, né, quer de você. É isso que Deus demonstrou através do nosso modelo que é Jesus, né, para que nós possamos nos manter focados nas nossas atividades diárias, naquilo, né, que a gente precisa fazer para continuar a conquistar o direito de vivermos felizes para sempre. Espero que essa mensagem tenha tocado você profundamente. Espero que você possa ter entendido como que você pode fazer para você se focar mais
né, nas suas tarefas diárias, no dia a dia, nos seus afazeres e principalmente no reino de Deus. Você precisa de focar no reino de Deus? Utilize essas ferramentas. Lembre-se do exemplo de Jesus, que eu tenho certeza que você vai estar num passo grande, né, em direção ali a ser uma pessoa feliz para sempre. Na semana que vem nós voltamos com uma outra mensagem nesse projeto dessas lives aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro São Dimas. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.